Então, fica um processador trocando informação de uma placa com a outra, tá? Então, fica os dois comunicando. Mas tem um componente que interfere nessa comunicação. Um componente que interfere, que ele tem um potencial aí muito grande de fazer com que essa comunicação seja interrompida ou não, tá? É a EPROM, tá bom? A EPROM, ela pode ter um erro de soma, tá? Um erro de soma de dados, ok? E também pode errar também no relatório de dados. Se acontecer um erro de dados, ou um erro no relatório de dados, ou erro na soma de dados, o que vai acontecer? Ela vai cortar a comunicação, vai dar corte de comunicação, vai dar erro na máquina, vai dar uma sequência de erros. Por isso, muitas máquinas, pessoal, vou dar um exemplo para você da LG. A LG, muitas das vezes, que é a máquina que mais complicada com erro de comunicação é em referência à EPROM. Vamos lá, a LG, aquela linha mais antiga, ela usa uma EPROM na unidade externa, um slot, que saca, ela não é soldada, ela tem um slot, você saca a EPROM. Essa que eu estou falando. Então, o que acontece? Muitas das vezes, ela está dizendo que ela está com erro na linha desse link. Erro no sensor de descarga, erro de ventilador. E não é nada disso. Não é nada disso. Ela está mentindo o erro. Então, o que aconteceu com essa EPROM? Ela está com relatório de erros, tá? Relatório de erros, tá? Provavelmente a soma de dados alterou a soma de dados, não está conseguindo processar esses dados, ou houve aí um bloqueio nos bits dessa EPROM, ok? Alguma coisa aconteceu, apagou algumas informações, tá? Alterou algumas informações, então pode acontecer isso aí, e a placa vai mentir o erro. Então a placa mentiu o erro, pessoal, você vai em cima da EPROM, sem sombra de dúvida, tá? Por quê? Porque há um detalhe muito importante. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma placa aqui da Samsung, que ela trabalha com motor 220 volts, vocês sabem, da unidade interna, trabalha com 220 volts, é uma 12.000, ela trabalha com 220 volts. Eu coloquei ela para trabalhar com motor BLDC da 18.000 BTUs, é motor BLDC, e fiz a mudança nos dados de EPROM dela, para quê? Para ela não ser um inverter. Então, eu menti para ela que ela é uma convencional, mas, na verdade, ela é um inverter. E essa mudança é feita na EPROM, nos dados de EPROM. Então, você pode alterar os valores de EPROM dela. Tá? A sequência de soma dela, você altera a sequência de soma dela, então você altera todo o funcionamento da placa. Entendeu? Então, se tratando de EPROM, você manuseia toda a placa. Pessoal, esses LEDs piscando aqui, você esquece por enquanto, tá? Isso aqui é o teste que eu vou explicar para vocês. Vamos esquecer isso aqui. Vamos lá, a questão de EPROM. O que eu fiz dessa placa aqui? Essa aqui é uma 12.000, ela usa aqui o motor 220 volts, tá vendo? Ó, 220 volts. Coloquei o motor BLDC da 18.000 nessa placa. Os dados, o comando de sensor Hall aqui foi também, eu tirei da EPROM, ela não consegue mais ler isso aqui. Aqui eu tenho os dados, você vê que ela é um inverter, olha aqui, tá vendo o relézinho dela aqui, ó? É um inverter, tá? Tá vendo os dois relés de estado sólido, tá? Então, essa placa, ela é um inverter, então ela deveria pedir a unidade externa. Só que eu mudei a EPROM dela, ela está pensando que ela é uma convencional, mas ela é um inverter. Então, essa mudança foi feita na EPROM. Esses dados aqui também, de controle do sensor Hall, foi mudado também na EPROM. Tá? Então, ela está pensando que ela está funcionando com motor 220, ela está pensando que ela é uma placa convencional e armou o compressor. Entendeu, pessoal? Então, outra coisa, outro detalhe. Eu fiz o controle de velocidade também na EPROM. De velocidade aqui, ó, eu fiz através do sensor. Aqui, ó, do sensor de temperatura. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um gelinho. Se eu colocar ele aqui no gelo, ó, a velocidade aumenta. Tá? Aumentando a velocidade. Ok? Aí eu vou tirar aqui rapidinho. Se eu colocar agora aqui, ó, no ferro de solda que tá quente, olha lá o motor, o que vai acontecer?
Olha lá, ó. Tá vendo? Diminuindo, ó. Ó. Tá vendo? Dá para ver? Olha lá, ó. Tá vendo? Até parar, ó. Tá vendo? Olha aí. Entendeu? Então, tudo isso aí, agora eu vou colocar no gelo e vai aumentar. Tudo isso aí eu fiz, ó, vai aumentar sozinha. Tudo isso aí eu fiz mudando a EPROM, tá? Olha aí, tá vendo? Isso, pessoal, isso é o seguinte, como é que funciona a questão, tá dando, beleza, voltou normal, né? Como é que funciona a questão de EPROM? A EPROM, você tem todos os parâmetros, tá? Todos os procedimentos de parâmetros de fazer mudança na placa eletrônica. Então, pela EPROM, eu mudo todo o funcionamento da placa. Eu faço a placa virar uma placa convencional, tudo através da EPROM. Faço o motor BLDC funcionar da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, tudo através de EPROM. Ok? Então, assim, a EPROM, ela pode agravar-se no erro de comunicação, ela pode interromper o erro de comunicação, ela pode cortar o ventilador, ela pode cortar o compressor. Então, EPROM, pessoal, vocês têm que ter, principalmente, todos os dados, igual nós temos na nossa plataforma, alguns dados, não temos todos, mas nós temos a maioria dos dados de configuração de EPROM. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, digamos que a EPROM da sua Samsung, ela está pedindo a EPROM. Então, nós temos lá nos dados da Samsung, no nosso curso, nós temos lá os dados para você fazer a cópia, para você gravar essa EPROM e você resolver o seu problema. Em todas as placas eletrônicas que chegam para mim aqui, eu tiro os dados de EPROM, copio a EPROM, copio as informações que tem dentro da EPROM, de cada EPROM, e jogo lá na plataforma. Então, assim, EPROM, pessoal, toma cuidado com a EPROM, porque a EPROM ela tem um poder de fazer corte de comunicação, ela tem um poder de mentir. Se a máquina mentiu, erro de EPROM, ok?